ler a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. São 9 versos que eu pretendo tomar como base fundamental para a nossa reflexão. E diz o texto assim, Deus fala a Josué e anima-o. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar a seus pais. Tu tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus, tua palavra está aberta e nós queremos te pedir que o nosso coração também, que nós possamos receber a tua palavra baseado neste texto do teu servo. Fala, ó Deus, a cada coração, no nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar tomando esse texto da palavra de Deus como o texto básico e dizer que nós estamos atravessando o deserto. Nós já atravessamos o deserto e enfrentamos lutas durante essa travessia, enfrentamos tentações, batalhas, até perigos. Tivemos dias de festas, tivemos celebração, choro, dias em que a nossa cabeça estava untada pelo óleo da alegria, e outros dias estavam cobertos pelas cinzas da tristeza. Como o povo de Israel, agora chegou a hora de cruzar o Jordão. Há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos. O povo de Israel ansiava por este momento desde a promessa feita a Abraão. Mais de 500 anos haviam passado, mas agora chegara o momento, o tempo da oportunidade batia a porta. O tempo oportuno de Deus havia chegado, era a hora de tomar posse da herança. Há muitos sonhos que temos, sonhos nutridos há anos do nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, nos estudos, na vida financeira, sobretudo na vida espiritual.
Agora chegou a hora de cruzarmos o nosso Jordão, entrar na terra prometida. Então, chegou a hora de cruzarmos o Jordão de verdade. E o Jordão aqui, na nossa vida particular, não é o Jordão lá da Palestina, é o nosso Jordão do dia a dia, as coisas que nós temos dificuldades em realizá-la. Mas eu quero dizer que é preciso, para atravessar esse Jordão, é preciso que tiremos os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Por exemplo, nós estamos enfrentando o Brasil, o mundo todo, todos os países estão abatidos com esta doença que é uma epidemia, mas nós temos que tirar os olhos dessa dificuldade e temos que colocar os olhos em Deus. Quando Deus chega para Josué, ele diz assim, ele diz para Josué, Moisés está morto e há uma crise real a ser instalada. Essa crise já instalou. Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. A crise chega repentinamente, ela vem a todos. Vivemos uma crise mundial, o terrorismo, a ameaça da paz mundial aparece cada vez mais distante, a violência está ao nosso lado, a miséria convive com a fartura, o desemprego assusta os pais de família, o tráfico de drogas resiste à lei e à justiça, o desmoronamento dos valores morais e a desintegração das famílias são verdadeiros terremotos. Os fenômenos da natureza parecem anunciar que estamos bem perto do fim. Aí, preparemo-nos para isso. Mas Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Graças a Deus, ele continua no trono. A obra continua. Precisamos assumir o nosso papel histórico. Às vezes, nos desculpamos e dizemos para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão e tomar posse da terra prometida. Mas, com a nossa idade, alguns homens já tinham influenciado o mundo. Por exemplo, Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade. Mozart já havia sido consagrado como o grande gênio da música mundial. Cristóvão Colombo já tinha os seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos. Lutero iniciou a reforma com 38 anos e Calvino com 21 anos. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou sua missão na fogueira aos 19 anos. William Billy aos 40 anos já tinha pregado ao mundo inteiro. Billy Graham já tinha pregado aos 40 anos ao mundo inteiro. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Nessa confiança está o Senhor. Nossa vitória não vem de homens, de líderes, mas vem de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão, manter o ideal aceso. John Wesley disse, Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem ninguém mais do que Deus, e eu abalarei o mundo. Asbel Green Simonton, ao morrer aos 34 anos,
disse para sua irmã: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. É preciso, meus irmãos, sairmos do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. O deserto estéril não é o nosso paradeiro. Não somos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Aqueles que duvidaram da promessa foram enterrados no deserto. A incredulidade os plantou no deserto, mas a fé nos leva a cruzar o Jordão. O Jordão precisa ser atravessado. Aquilo que nos é impossível, é possível totalmente para Deus. O Senhor não pode realizar o seu sonho. Podemos cruzar o seu Jordão. Querido, pode tomar posse da tua terra prometida? Este pode ser o tempo de sua vida e de sua vitória na vida familiar, vitória na vida financeira, vitória, sobretudo, na sua vida espiritual. Aquilo que parecia impossível pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu para o povo que creu. Quando abraçamos o projeto de Deus, nossos sonhos deixam de ser medíocres. Precisamos ter grandes sonhos, grandes alvos, por grandes anseios. John Wesley pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Viajou a cavalo 200.000 quilômetros. Publicou comentário de 4 volumes da Bíblia, de um dicionário de inglês, escreveu um livro de filosofia, 4 volumes sobre história da igreja, escreveu 3 volumes sobre medicina e 6 volumes sobre música clássica. Seu jornal, ao fim da sua vida, totalizou 50 volumes no final da sua vida. A Igreja Metodista era a terceira força maior evangélica no mundo e é a maior igreja evangélica nos Estados Unidos do século XIX. As cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas Ele nos chamou para vencê-los. Há inimigos que nos espreitam, há batalhas que precisam ser atravessadas, ser vencidas, mas a vitória vem do Senhor. Ele vai à nossa frente. Salmo 46, verso 9 e 10 diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabendo que o Senhor é quem nos conduz em triunfo, agora nós temos o tempo de agir, e o tempo de agir é a partir de agora. A vida não é um ensaio. Muitos veem como se fosse. Muitos entram em cena e fazem as coisas sem excelência, pensando entrarem em cena sem se prepararem, mas não poderão repetir. Aquele ato é um ato, lê do engano na vida, porque na vida nada se repete, na vida tudo se espera. O que precisa ser feito, o que precisa ser feito deve e tem que ser feito agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas nós temos o que fazer, que é cruzar o Jordão. Precisamos desromantizar a nossa vida.
pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão a ser atravessado. Entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. Sempre haverá um Jordão a atravessar para tomarmos posse da terra prometida. Não há vida sem luta. Deus nos promete força e consolo e não ausência de lágrimas. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar do nosso Jordão, o nosso Jordão pessoal. Uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. Deus mostrou o Jordão e lhe deu a ordem para atravessá-lo, mas não lhe disse como. Deus não lhe mostrou uma ponte, a ponte para atravessar o Jordão pela fé. Devemos cruzar o nosso Jordão quando somos fracos, doentes, estivermos sozinhos. Charles Spurgeon, ele sempre exerceu as suas múltiplas atividades quando estava doente, sofria de gota e atravessava cruzes terríveis de depressão. Houve uma época que ele teve a sua saúde muito abalada e ele teve que se mudar para outro país, para a França, para recuperar-se. Sua esposa, que ficou inválida após o nascimento de 2 filhos gêmeos, também superou suas limitações. Embora paralítica, ela dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros do seu esposo. Com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. Então decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Chamou sua liderança e disse: se alguém duvidasse que Deus poderia realizar aquele plano, que saísse. E saíram 23 líderes. E ele ficou só com 7. Nesse Jordão, Spurgeon levou o seu sonho adiante com aqueles 7 líderes. Construiu o templo durante 30 anos. E durante 30 anos falou toda manhã e noite. O Tabernáculo Metropolitano de Londres, dos irmãos, sempre esteve aberto. E ele sempre proclamando por 30 anos o Evangelho do Senhor Jesus. Para aqueles que os lançou os fundamentos da terra, que é o Jordão, para o Senhor que mede as águas do oceano na palma, na concha da sua mão. Agora, irmãos, precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Saber que a vitória vem de Deus. Não vem de força fraca, mas de gente destemida. Saber que a vitória vem de Deus e que Deus nos ajuda a enfrentá-la e a enfrentar os gigantes e com ousadia. Precisamos dizer aos Golias da vida: tu vens contra mim com espada e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Saber que a vitória vem de Deus é o que nos impede de cair na fogueira das vaidades, e isso nos mantém humildes. Precisamos, meus irmãos, discernir a visão de Deus para a nossa vida. Josué recebeu a visão clara sobre o que fazer, sobre onde ir e a quem levar. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para atravessar o Jordão. O chamado
para ele foi uma definição. O plano dele era conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. Josué tinha absoluta certeza acerca de que Deus queria da sua vida. Deus respondeu a 3 perguntas de Josué. Primeira pergunta: a quem? Todo o povo. Aonde? A terra que eu dou aos filhos de Israel, que é Canaã. Quando? Não é amanhã, é agora. Deus mostra os limites da ação de Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, o poente do sol será o vosso termo. Josué não deveria dirigir-se à Mesopotâmia. Josué não deveria ir para a Índia, nem para a China, nem para a Europa. É importante discernir onde devemos colocar o nosso pé, porque Deus define. O mesmo Deus que disse que todo lugar que possa passar do vosso pé, possa pisar a planta do vosso pé, delimita a grande geografia da bênção. Qual é o grande propósito de Deus para a tua vida? Para que Deus o chamou para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para a sua vida? Sente-se estar no centro da vontade de Deus? Ou tem fugido como Jonas? Quem sabe caminha em bases da visão humana? Caminhe na direção de Deus. Qual é a paixão da sua vida? O que inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionado com aquilo que lhe pesa no coração. Não reclame, não murmure. Há um chamado de Deus para a sua vida. Há uma obra a ser feita de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. A minha vontade é proclamar o Evangelho e ver a igreja crescer. No peito de Hudson Taylor ardia a evangelização da China. John Knox sonhava com Escócia sendo ganha para Jesus. William Bedford sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Spurgeon dizia para os seus alunos: meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixem, deixando a posição de embaixador do céu. Deus diz para Josué: não te mandei eu? Por que estamos ainda acomodados? Por que ainda não colocamos a mão no arado? Por que ainda não cruzamos o nosso Jordão? Por que ainda não tomamos posse da terra prometida? É preciso, meu querido, viver com o peito encharcado de ânimo e de coragem. Deus é contra o desânimo. Deus falou 3 vezes para Josué: primeiro, ser forte, ter coragem e ter ânimo. O desânimo é contagioso. Foi por causa do desânimo que toda a geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto, porque não creram na promessa. Sem ânimo, ninguém se levanta na crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Ninguém toma posse da terra prometida, porque sem ânimo não há restauração de casamento. Sem ânimo não se evangeliza, nem se experimenta o avivamento da igreja. Sem coragem podemos ter visão e não sairemos do lugar
quem crê corre riscos, quem confia sai à batalha em nome do Senhor. Quem crê no Senhor vence os Golias da vida. Josué ganhou tremendas batalhas, ele não temeu, ele confiou no que Deus lhe havia prometido. O exemplo, Davi em Cisacle. Davi reanimou-se no Senhor. O desânimo nos impede de cruzar o nosso Jordão. Há pessoas que são desanimadas por causa física. A mulher hemorrágica estava anêmica há 12 anos, quando Jesus a curou e disse para ela: tem bom ânimo, porque ela tinha cacuete de desânimo, adquiriu o hábito de desânimo. Agora ela tinha que adotar outro estilo de vida. Tem gente que vive reclamando. Há pessoas que precisam cruzar do desânimo, precisam ser curados do desânimo antes da cura física. O paralítico de Cafarnaum, além de deficiente, era desanimado. Chegaram os 4 amigos e disseram: olha para nós, que nós vamos te levar até Jesus. E ele diz: eu não quero, eu estou na cama. Não, você vai com cama e tudo. E chegaram lá na casa, havia uma multidão dentro da casa, não tinha como entrar na porta. E o homem diz: viu, eu falei, me leve de volta para casa, eu quero ficar lá, me leva para casa. Mas eles, cheios de ânimo, abrem um buraco no telhado, e os amigos têm ânimo, mas ele estava desanimado. Quando chega diante de Jesus, Jesus, antes de curá-lo, diz: homem, tem bom ânimo. O que adiantaria Jesus curá-lo se ele não continuasse desanimado? Nem faria uma festa de agradecimento pela cura. O ânimo precisa ser curado do nosso coração. O texto nos mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. O que produz o ânimo é a promessa de Deus: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. O que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. O ânimo é resultado da obediência. O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus oferece a Josué uma base histórica para a sua confiança. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Deus também oferece a sua esperança e a sua presença. Continua e manifesta: eu serei contigo e não te desampararei. E eu quero citar aqui uma ilustração. Na pequena cidade de Rochester, na Inglaterra, o presbítero John Eglin observava da janela do seu apartamento a nevasca, e ele precisava ir para abrir a igreja, porque ele sabia que certamente o pastor não conseguiria chegar na igreja. Naquela noite ele foi e havia pouca gente. E ele não era pregador. Ele era presbítero, mas não era pregador. Mas como o pastor não veio, então ele foi pregar. E ele abriu o texto que diz: olhai para mim e sede salvos. Ali estava um adolescente de 13 anos, um jovem de 13 anos. E essa palavra atingiu o coração desse jovem. E este jovem se converteu. E era nada mais, nada menos do que Charles Haddon Spurgeon. Quando a palavra de Deus é anunciada, a virtude do alto
E eu quero concluir agora dizendo: o nosso peito precisa se encher de novas esperanças. Temos novos desafios. Temos novos desafios nas nossas igrejas, na nossa família, no nosso bairro, no nosso trabalho. Precisamos atravessar o Jordão. Há uma terra a ser conquistada, a ser possuída. Ao nosso redor há crise, mas o Senhor chama-nos e nos faz promessas. É tempo de nos levantar e obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos de Deus fogem e nós possuímos a terra da promessa em nome de Jesus. E este Jordão e esta terra da promessa significam para nós a preparação para entrar no céu em nome de Jesus. Amém. Deus, entregamos esta reflexão da Tua Palavra. Ajuda, Deus, que as pessoas possam entendê-la e possam recebê-la nos seus corações. Fale, ó Deus, a cada pessoa que ouvir. E ajude-os aqui, cada um que ouvir, possa se animar para atravessar o Jordão de cada um. Deus, em nome de Jesus, ouve a nossa oração e assiste-nos pela Tua graça. Amém.